Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante por um dos livros mais importantes da Bíblia, o Evangelho de Mateus. Se você já se perguntou quem realmente é Jesus e qual a sua missão, este vídeo é para você. Vamos mergulhar na narrativa de Mateus e descobrir por que ele apresenta Jesus como o Rei Prometido, o Messias tão esperado por Israel. Peguem suas Bíblias, preparem o coração e vamos juntos desvendar as riquezas deste evangelho incrível. Para entender Mateus, primeiro precisamos conhecer o seu contexto. Este evangelho foi escrito principalmente para um público judaico. Mateus, um ex-coletor de impostos e um dos 12 apóstolos, constrói sua narrativa de forma genial, conectando Jesus às promessas do Antigo Testamento. Ele quer mostrar aos seus leitores que Jesus não é uma figura aleatória, mas sim o cumprimento de séculos de profecias. É como se cada página do Antigo Testamento apontasse para ele. Mateus usa mais de 60 citações e alusões às escrituras hebraicas. É uma prova robusta, um argumento cuidadoso para dizer: vejam, aquele que esperávamos finalmente chegou. O livro começa de forma poderosa com a genealogia de Jesus. Pode parecer só uma lista de nomes, mas para o público original, era uma declaração bombástica. Mateus traça a linhagem de Jesus passando por Abraão, o pai da nação de Israel, e pelo rei Davi, de cuja descendência viria o Messias. Pfizer, isso. Mateus estabelece desde a primeira frase a identidade real e a legitimidade de Jesus como o herdeiro do trono de Davi. Ele está dizendo que Jesus tem as credenciais perfeitas para ser o rei de Israel. Cada nome na lista conta uma história e prepara o palco para a chegada do personagem principal. Logo em seguida vemos o nascimento de Jesus. A visita dos magos do Oriente é um detalhe exclusivo de Mateus. E não é por acaso. Eles vêm de longe, guiados por uma estrela procurando pelo rei dos judeus que acaba de nascer. Eles trazem presentes dignos de um rei: ouro, incenso e mirra. Isso mostra que o reinado de Jesus não é apenas para Israel, mas para todas as nações. Enquanto o rei Herodes, o governante terreno, se sente ameaçado e tenta eliminar Jesus, os céus e os gentios o reconhecem e o adoram. A mensagem é clara: Ha'am novo rei, e seu poder é muito maior do que qualquer poder terrestre. Um dos pontos altos do evangelho é, sem dúvida, o Sermão do Monte, que vai dos capítulos 5 a 7. Aqui, o rei Jesus sobe a um monte, como um novo Moisés, e apresenta a constituição do seu reino. Mas não é uma lei de regras e punições. É uma lei que fala sobre o coração. Jesus começa com as bem-aventurantes, exaltando os pobres de espírito, os que choram, os mansos. Ele redefine o que significa ser justo. Não é só sobre não matar, mas sobre não se irar. Não é só sobre não adulterar, mas sobre ter um coração puro. Jesus nos chama para um padrão mais elevado, um padrão de amor, misericórdia e retidão que reflete o caráter do próprio Deus. Ele nos ensina a orar, a confiar na provisão do Pai e a construir nossa vida sobre a rocha sólida de seus ensinamentos. À medida que o Evangelho avança, Mateus nos mostra o poder do Rei em ação. Jesus realiza milagres incríveis. Ele acalma a tempestade com uma palavra, demonstrando seu domínio sobre a natureza. Ele cura os doentes, expulsa demônios e até ressuscita os mortos, mostrando seu poder sobre a doença, o mal e a própria morte. Cada milagre não é apenas um ato de compaixão, mas também uma prova de sua autoridade messiânica. Ele está demonstrando como é o reino de Deus, um lugar onde a dor é curada, a opressão é vencida e a vida triunfa. Mateus agrupa esses milagres de forma temática para reforçar a imagem de Jesus como o Rei poderoso e compassivo. Jesus também ensina através de parábolas, histórias que revelam os mistérios do reino dos céus. No capítulo 13, por exemplo, ele conta a parábola do semeador, do joio e do trigo, do grão de mostarda. Essas histórias explicam como o reino de Deus cresce no mundo, os diferentes tipos de resposta que as pessoas têm à sua mensagem e o juízo final que virá. As parábolas são convites para enxergar a realidade de uma nova maneira, para entender que o reino de Deus está presente entre nós, mesmo que de forma oculta, crescendo até sua manifestação final. No entanto, o rei não é recebido por todos. Mateus mostra claramente a crescente oposição dos líderes religiosos, os fariseus e saduceus. Eles questionam sua autoridade, criticam suas ações e, finalmente, conspiram para matá-lo. Essa rejeição é um tema central. O rei veio para o seu próprio povo, mas eles não o reconheceram. Jesus os confronta duramente no capítulo 23, denunciando sua hipocrisia. A tensão aumenta até chegar ao clímax em Jerusalém. A entrada de Jesus em Jerusalém
montado em um jumentinho, é a encenação de uma profecia de Zacarias. É a apresentação pública do rei, mas de um rei humilde, um rei do paz. A multidão o aclama, gritando hosana ao filho de Davi. Mas a alegria é passageira. Logo, o mesmo povo que o aclamou pedirá sua crucificação. É aqui que vemos a natureza paradoxal do seu reinado. Ele é um rei, mas seu trono é uma cruz. Sua coroa é de espinhos. Seu poder se manifesta na fraqueza e no sacrifício. A crucificação e a ressurreição são o ápice da história. Na cruz, Jesus, o Rei justo, morre no lugar dos pecadores. Parece uma derrota, o fim do sonho. Mas Mateus nos mostra que não é o fim. O véu do templo se rasga de cima a baixo, simbolizando que o caminho para Deus está agora aberto para todos, através do sacrifício de Jesus. E então, no terceiro dia, o túmulo está vazio. O Rei venceu a morte. A ressurreição é a vindicação final de Jesus. É a prova definitiva de que ele é quem dizia ser, o Filho de Deus, o Rei eterno. O Evangelho de Mateus termina com a grande comissão. O Rei ressuscitado aparece aos seus discípulos e lhes dá uma missão global. Ele declara: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra." Com essa autoridade suprema, ele os envia para fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo o que ele ordenou. E ele encerra com uma promessa maravilhosa, uma promessa que ecoa até hoje para cada um de nós: "E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos." Portanto, o Evangelho de Mateus nos apresenta um retrato completo de Jesus. Ele é o Rei prometido, o descendente de Davi. Ele é o Mestre que ensina com autoridade, o curador que demonstra o poder do reino. Ele é o servo sofredor que morre por nossos pecados e o Senhor ressurreto, que reina com toda a autoridade. A mensagem de Mateus é um convite para cada um de nós. A pergunta que ele nos faz é: você vai reconhecer Jesus como o seu Rei? Você vai se submeter ao seu governo de amor e construir sua vida sobre seus ensinamentos? Espero que esta visão geral tenha despertado em você o desejo de ler ou reler o Evangelho de Mateus. É um livro rico, profundo e transformador. Obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Deixe nos comentários o que mais te chama a atenção no Evangelho de Mateus. Que a paz do Rei Jesus esteja com todos vocês. 8 Approxima.